Bons dias! Muito bom estar com vocês mais uma vez e com a presença do nosso irmão Davi. Querido irmão, de quem aprendi muito e continuo aprendendo. É ele, depois dele sou eu, depois a Eunice e chega, e basta. E para cima a Lídia, Guiomar, Valdemar, irmãos queridos. Bem, algumas informações para vocês. Como sabem, nós temos hoje aí um livro que está sendo colocado à disposição de vocês, se chama Boas Dicas para Boas Falas. São 14 dicas. Isto para os visuais, que gostam de ver, gostam de ler. Os auditivos, que preferem ouvir, podem adquirir a versão audiolivro. Estará ali também à disposição. É uma primeira edição, atendendo a algumas solicitações que nós vimos tendo nesse campo, nesse sentido. Eu agradeço a minha amiguinha Tati, que como sempre me manda um bilhetinho muito bonitinho, muito carinhoso, e a letra dela está cada vez mais bonita. Parabéns, Tati, uma letrinha bonita, umas palavras muito tocantes, muito agradáveis. Quero agradecer também a alguns amigos e irmãos daqui que têm feito a indicação do meu trabalho para suas empresas. Isso faz com que nós possamos chegar até lá, levar não apenas o nosso trabalho no campo profissional, mas sempre uma mensagem, sempre uma semente espiritual, e isso nos alegra muito. E em todos esses lugares, sempre há alguém do Perseverança. Não é possível. Em qualquer lugar que eu vá, está lá alguém do Perseverança. Faziam a minha apresentação num treinamento que estávamos dando para profissionais do Bradesco, e então eu disse, eu me chamo João Batista, mas sou também chamado como JB, se preferirem. No primeiro cafezinho vieram duas moçoilas e disseram, mas também podemos chamar de Bi. Daí. É muito agradável identificar-nos por essa forma carinhosa. Eu não sei se está aqui o meu amigo Luciano Moura. Ele disse que se pudesse estaria aqui conosco. Ele tem muita vontade de conhecer o Perseverança, porque já conhece de nome há muito tempo. Vamos falar começando no livro de Gênesis, que é o começo, Bereshit. E lá no primeiro capítulo temos a narrativa da criação deste mundo maravilhoso em que vivemos. E vai etapa por etapa até chegar no versículo 26 do capítulo 1. E depois de Deus ter criado toda a natureza, todo mundo, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 está escrito: e Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea os criou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos as características de Deus, que Deus está em nós. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Esta imagem e semelhança certamente não é a imagem física, porque somos diferentes uns dos outros, mas em uma coisa somos todos iguais: nós somos seres espirituais. Ou como está lá no livro da Guiomar, o Mário estava me lembrando outro dia na apresentação que fizemos, nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E nisto todos somos iguais. Temos o Espírito, que é a imanência de Deus, que é a presença de Deus, que é a fagulha de Deus em nós. E aí somos todos imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, aquilo que Deus tem, nós temos. Por isso Jesus disse, está lá em João capítulo 10, vós sois deuses. Está também no livro de Salmo 82, aliás, Jesus fez referência a esse salmo, dizendo: está escrito em vossa lei, vós sois deuses.
Nós somos deuses. Nós temos a grandiosidade de um Deus reduzidas às proporções. O próprio Jesus, quando encarnado, tinha reduzidas as suas proporções pela prisão do corpo, pelo peso do corpo. Assim nós também. Mas observemos as qualidades essenciais de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo pode, tudo sabe e está presente em todos os lugares. Se nós tirarmos apenas esse prefixo latino, omni, que quer dizer tudo, todo, está aí o homem, imagem e semelhança de Deus, presente, potente e ciente. Nós temos presença, não somos um ar, não somos uma nuvem, nós somos seres presentes. E a nossa presença é bonita. E ela é mais bonita ainda quando nós sorrimos, quando nós mostramos alegria, quando nós procuramos amparar o nosso próximo, levando-lhe alegria, sorriso, educação. Somos presentes. Somos também potentes. Quanta coisa nós podemos fazer. Ninguém até hoje foi até o limite da sua possibilidade de realizar. Observem que Deus, ao criar o mundo, criou um mundo bruto, ou seja, montanhas, vales, selvas, bosques. O mundo em que nós vivemos hoje, no século 21, é um mundo totalmente diferente. É, na expressão de Shakespeare, um admirável mundo novo. A tecnologia de que hoje usufruímos é alguma coisa inimaginável tempos atrás. Imaginem que neste exato momento há pessoas que estão vendo com os olhos de alguém que já não está nesse plano. É possível isso? Hoje sim. Era inimaginável há algum tempo atrás. Já pensou que há pessoas como o nosso Antônio Ferrari, que está vivendo com o coração de outra pessoa? E o Antônio Ferrari, que estava definhando, quase verde, parecendo um marciano, de repente é chamado para uma transfusão, colocam-lhe um coração novo e ele rejuvenesce. Volta a ser aquele homem saudável, alegre, dinâmico, graças a esta tecnologia avançadíssima da nossa época. Quanta coisa nós podemos. E o conhecimento, que coisa bonita é o nosso conhecimento, que não tem limite. Quanto mais aprendemos, mais vemos que temos a aprender, porque o saber não encontra barreiras, a não ser aquelas que nós colocamos. E é tão bonito nós encontrarmos pessoas que já numa idade não tão jovem, resolvem prosseguir aprendendo, estudando. O meu amigo Oscar Correia estava fazendo um curso aos 92 anos. Não é maravilhoso isto? Recentemente, um médico se formou aos 80 anos, num curso que fui ministrar em Araraquara, na Escola Superior de Advocacia de Araraquara. Uma das participantes, Dirce, tinha iniciado o curso de Direito aos 75 anos. E lá estava ela, aos 83, advogada, realizada, feliz da vida. Não há limite para o nosso conhecimento. E uma outra característica de Deus que nós temos é a fala. Deus fala. Só o ser humano fala. Só nós, humanos, falamos. Eu sei o que alguém pensou. Pensou alto, eu escutei. Pensou assim: o papagaio fala.
O papagaio fala? Não. O papagaio repete aquilo que ouviu, às vezes criando grandes confusões para o seu dono. Há algum tempo um jornal noticiou que um papagaio foi preso por desacato à autoridade, porque ele disse algumas inconveniências lá para autoridades. O papagaio não fala. Falar é traduzir em sons inteligentes e inteligíveis, modulados, claros, aquilo que vai na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Isto é falar. O resto é papagaiar. O papagaio papagaia. Ele não sabe de que está falando. E como nós seríamos infelizes se não pudéssemos dizer eu te amo, se não pudéssemos dizer meu filho, minha filha, minha neta. Eu não vou falar mais na neta porque eu não quero uma senhora aqui chorando. Minha neta, meu pai, minha mãe. Que coisa gostosa podemos falar aquilo que está lá dentro da nossa alma. Isto só o ser humano faz. Às vezes, nos meus cursos ou nas palestras, eu pergunto: oratória é dom ou é arte? Porque ouvimos muitas pessoas dizerem que alguém tem o dom da oratória. Dom é dádiva. Arte é técnica. Dádiva Deus dá a alguns, mas não a todos. Quem tem o dom da pintura, tem o dom da pintura. Não adianta nós queremos copiar que não tem a mesma graça. Mas arte é técnica, é esforço, é dedicação, é busca, é estudo. Será que oratória é dom ou é arte? E aí eu digo, a oratória se compõe de apenas 2 fatores. Eloquência, que é quantidade de palavras, que é fluência verbal, que é facilidade de falar as palavras encadeadas umas às outras numa sequência gostosa, ou como diz Rui Barbosa, numa torrente. Isto é eloquência. E o outro elemento é retórica, que é a arte de conduzir as palavras. As palavras são alguma coisa tão importante que não podem ser ditas aleatoriamente, soltamente. Elas têm que ter uma arte para conduzi-las de tal maneira que elas atinjam os ouvidos, porque há pessoas que falam e ninguém escuta, não é verdade? Sabe aquelas pessoas que falam assim, meio desanimado, meio sem vontade? Você já pensou uma pessoa falando assim, não, alguém está escutando? Não está escutando. Então não basta falar, tem que falar para atingir os ouvidos. Basta isso? Não. Ouvido decide alguma coisa? Ouvido não é centro decisório, não decide nada. É preciso chegar ao cérebro, à mente. Aí sim, aí nós temos o centro de decisão. Quando convencemos alguém chegando à sua mente, a ação é praticada. Basta? Não. Porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos alma, nós temos coração. Basta que as palavras cheguem ao ouvido e à mente? A maioria das nossas decisões mais sérias nós tomamos pela razão? Pelo cérebro? Vocês que estão namorando sabem disso. Vocês que estão noivando sabem disso. Alguns que se casaram sabem disso. Não adiantou a mamãe dizer, olha, o melhor candidato para você é fulano de tal, porque é um jovem de boa família, um rapaz decente, trabalhador, já tem uma carreira, ele vai ser um excelente marido. E o que ela diz? Ah, mas não é desse que eu gosto. Se enrabichou, não pela razão, mas pela emoção, por outra pessoa. Então, retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos, mente e alma. Isto é
oratória, eloquência e retórica. E agora, será que eloquência é dom e retórica é arte? Não. É tudo arte. Eloquência é arte, retórica é arte, oratória é arte. E dom? Será que Deus não nos deu nada? É o dom da fala. Quando Deus nos deu a bênção de falar, Ele nos deu o seu dom, a sua parte. Daí para frente, depende de cada um de nós. Cada um pode otimizar este dom, fazendo com que tenha boas falas, com que tenha falas que convençam, que levem uma mensagem, que sejam agradáveis. Às vezes nós ouvimos uma pessoa falar 10 minutos e não aguentamos mais. Não vemos a hora que termina. Às vezes a pessoa fala 1 hora e nós queríamos mais. Fala 2 e nós queríamos mais. O que está havendo aí? Esta pessoa está otimizando o dom que Deus lhe deu, o dom da fala. E há algumas dicas simples, porque Deus nos deu o dom, compete-nos trabalhar esse dom, melhorar, otimizar. Como Deus criou o mundo e deu-nos a incumbência de melhorar esse mundo, pelo menos tecnologicamente. É tudo assim. Deus faz a sua parte e quer que nós façamos a nossa parte. Deus não invade a área de ação do homem, do ser humano. No milagre da multiplicação dos pães, bastaria que Jesus fizesse isso e choveriam pães e peixes. Mas Ele quis a participação do ser humano. E Ele então foi procurar quem tivesse 2 pães e 5 peixes. E com isto Ele alimentou uma multidão. Nós temos que fazer a nossa parte. Nesse livro aí nós damos algumas dicas. A primeira delas, colocação de voz. Você vai falar? Fale com vontade. É tão gostoso quando a pessoa fala de uma maneira bem auditiva, bem audível. Bom dia, boa tarde. E quando ela fala bom dia, boa tarde, não parece que esteja desejando um bom dia, parece? Bom dia, boa tarde, fala assim meio sem vontade. Eu tenho dado um exemplo. Imagine que alguém procure um advogado e diga, eu tenho aqui uma causa, quero que o senhor cuide dela. E ele diz, pode deixar que eu vou cuidar. Vamos ganhar essa ação? Fácil, fácil. Ele vai dizer assim, doutor, nós ligamos depois, tá bom? Vai embora. Fale com vontade. Transmita firmeza na sua comunicação. Coloque bem a sua voz. Ah, mas eu não tenho uma voz assim boa. A minha voz... Modifique. Mas eu posso modificar? Claro que pode. Todos nós, como imagem e semelhança de Deus, podemos construir-nos ou transformar-nos para melhorar. Vocês acham que nós não podemos modificar a nossa forma de articular palavras? Há 3 registros de voz. O registro bem agudo, aquele registro assim, bem alto, que a pessoa fala estridentemente. Já ouviram? Imagine eu falando assim até o final aqui, como é que ia ser com os tímpanos de vocês. Essa pessoa está formando a sua voz na parte alta do aparelho fonador, na região apical. No outro extremo, Vale, tem aquelas pessoas que falam assim com a voz muito grave. Essa voz sem vibração, formada na parte baixa do aparelho fonador. É uma voz soturna, muito boa para hipnotizar, para induzir ao sono, para dublar filmes de terror, é ótima. Para conversar, não. Está formando a sua voz na parte baixa do aparelho fonador. Entre as duas, há a voz de garganta, que é essa que nós usamos normalmente. Ela não é nem tão estridente, nem tão aguda, nem tão grave. Mas nós podemos alterá-la para mais agudo, mais grave.
Vocês já notaram que nós temos esses 3 registros? Está conversando com uma pessoa, num café, numa pizzaria, você está usando a voz de garganta, não é isso? Falando normalmente. Aí você saiu e está chovendo. Você vai usar a voz de garganta para chamar um táxi. Táxi, táxi, táxi. Ou então vai usar a voz de peito. Táxi, táxi. Vai conseguir? Tem que usar o quê? Voz de cabeça. Táxi! Ele para. Alguns vão xingar, mas ele parou. Aí você entra e continua usando a voz de garganta. A não ser que esteja ali com você aquela amiga que você não tem, mas outras pessoas têm, que sofre de autocomiseração aguda. Sabe o que é isso? Ela morre de pena dela mesma e gosta de contar para você tudo aquilo que se passa com ela. Os sofrimentos, as dores, as decepções. Não adianta você falar da sua dor de cabeça, que é dela, ó, muito maior. Sua desgracinha não é nada perto da desgraça dela, e ela quer contar para você. Se ela se submeteu a uma operação cirúrgica, ela quer que você saiba tintim por tintim cada dor que ela sentiu, desde a primeira agulhada da anestesia até a suturação. Ela sofreu, ela foi assim. O que é que você vai falar para uma pessoa nessa situação e em que voz? Puxa, que azar, hein? É isso não? Não, a voz de cabeça não pode. Nem mesmo a voz de garganta. Você usa a voz de condolência, que é a voz de peito. Puxa, que pena. Você é uma pessoa tão boa. Você não merecia isso. Sabe o que é isso? Problema seu. Aí eu digo, vocês acham que o Cid Moreira nasceu com aquela voz? Acham? Vocês fazem ideia do Cidinho Moreira lá no berçário, dizendo, ô babá, por gentileza, a mamadeira das 8 horas. Boa noite. É isso? Não, ele formou. Você pode também formar a sua voz. Se ela está muito aguda, é porque você está formando-a na parte alta do aparelho fonador, baixa área de formação. Se ela está muito grave, é porque está na parte baixa e leve. No programa de rádio nós percebemos isso. O locutor está falando e lendo. A voz dele é mais grave. Aí ele diz, agora são exatamente 11 horas e 28 minutos. Ele elevou a posição, a voz já se torna mais aguda. Faça isso. Melhore a sua voz. E você vai ver que as pessoas receberão melhor a sua mensagem, a sua comunicação, a sua fala. A outra dica que damos, é claro, não vou falar todas, são 14. Mas a outra dica que nós damos, cada vez que eu vier eu falo 3. A próxima dica é sobre clareza. Fale com clareza. Para falar com clareza, você tem que ter alguns cuidados até físicos. Fale com o diafragma preenchido de ar, com a posição ereta, porque se chegar assim, você já fica pressionando o diafragma. Abra a boca para falar. Mas dizem que de boca fechada não entra mosca, sim. Mas também não saem palavras claras. Há pessoas que falam assim com a boca meio fechada, com medo de abrir a boca. Como é que você vai entender o que a pessoa está falando? Em algumas regiões de Portugal, eles falam com a boca tão fechada que a gente não tem dificuldade de entender o que eles estão a falar. Eles estão falando, nós estamos a entender porque ele fala com a boca fechada. Abra a boca e formule as palavras com clareza e completamente. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor e consumidor de café, não é?
Mas o que mais nós encontramos aqui não é pó de café, é pó de chá. Lembraram? Peça para alguém fazer alguma coisa. Pode deixar, pode deixar. O pó de deixar se transformou em pó de chá. Ou então chá comigo. Agora com a internet, então, não é mais também, é TB. Não é mais você, é VC. E por aí afora. Clareza é fundamental para que nós nos entendamos bem. Depois nós falamos de outras, falamos de correção. Quando eu falo de correção, não estou dizendo que você precise ser um gramático, um linguista, um filólogo, falar difícil porque é até antipático. É falar com simplicidade, mas com correção. É evitar erros que nós no interior cometemos demais. Para nós falar certo é problema, ou problema, é um problema. O lambdacismo, troca do R pelo L, o rotacismo do R pelo L e por aí afora. Coisas que nós podemos consertar, porque isso nós aprendemos lá no antigo primário. A gramática expositiva é isto. Agora vamos para outra, lá para frente, que eu acho mais interessante. A dica sobre cortesia. O ser humano tem um dever de cortesia para com os demais. Dever de cortesia para com todos. Tratar a todos bem. E isto é importante na comunicação. E é uma recomendação de Jesus. Ele disse assim: ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Quer dizer, ao próximo você pode tratar bem, ao amigo, ao inimigo não. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam e perseguem, bendizei aos que vos maldizem, para que sejais, e orai pelos que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai, para que tenhamos também esta imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor. São João diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E São Paulo, quando fala sobre fala, lá no capítulo 4, versículo 6 da carta aos Colossenses, ele diz assim: as vossas palavras, isto é, as vossas falas, a vossa fala, as vossas palavras sejam temperadas com sal, para que saibais responder a cada um como convém. Temperada significa que não pode haver excesso, não pode ser uma coisa que nos agrida, por isso temperadas. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e a minha carga é suave. Significa que Jesus também era meigo. Nós ouvimos frequentemente a expressão o meigo rabino da Galileia. Jesus era meigo. E Guilmar lembrou isso aqui no domingo passado, quando não foi recebido numa aldeia de samaritanos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disseram: Senhor, tu queres que nós peçamos que desça fogo do céu e consuma estas pessoas, como Elias também fez? Ele fazia referência ao profeta Elias, o profeta do fogo, que realmente fez isso. E o que Jesus disse? Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para tirar a vida dos homens, mas veio para trazer-lhes vida. Aí está. Nós temos uma obrigação ao falar, de transmitir uma fala agradável. E quando nós estamos em um ambiente de concordância, isso é fácil. Quando todos estão concordando,
é fácil ter palavras suaves e agradáveis. O difícil é quando há discordância, quando nós temos que falar num ambiente que é hostil. E é aí que nós temos que exercer esta característica divina. Deus é amor, as palavras de Deus são de amor, as nossas têm que ser. Voltaire, filósofo tão importante que influenciou duas revoluções, a francesa de 1789 e a americana de 1776, ele disse, numa situação dessa de debate: não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o direito que tendes de dizê-las. Isto é cortesia, isto é característica de boa fala, porque nesse instante você está mostrando mais uma semelhança com o Deus que é o Deus de amor. Bem, o nosso tempo termina aqui. Nós temos 14 dicas, eu posso até dizer os nomes de algumas delas. Já falamos aí de algumas, mas temos, por exemplo, colocação de voz, clareza, coerência. Coerência é dizer coisa com coisa, sabe? Toda a comunicação, toda a fala tem que ter começo com um detalhe, nessa ordem. Porque há pessoas que começam pelo meio e depois não sabem para onde vão. Coerência, correção, concisão, conteúdo e forma, cortesia, corporalidade e por aí vai. Como a Eunice disse, numa outra ocasião falaremos de mais alguma dica. Hoje a dica que eu deixo como a mais importante é a dica da fala com amor. O livro encerra-se, e também a palestra, com aquela expressão de São Paulo aos Coríntios, primeira carta: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. A comunicação que nunca falha, a fala que nunca falha, é aquela em que há o amor. Amém.